Temos aqui a presença ilustre de Pablo Marçal nos estúdios da Jovem Pan em São Paulo. Ele que é pré-candidato à presidência da República, vai bater um papo com a gente nesta sexta-feira. Pablo, muito obrigado por você ter aceitado aí o nosso convite, está participando aqui no nosso Morning Show. E eu já quero pegar e emendar justamente esse tema que a gente está discutindo aqui, das urnas eletrônicas. Você, como pré-candidato à presidência da República, você confia nesse sistema? Obrigado pelo convite. Bom dia a todos os telespectadores, aos brasileiros. Se alguém lúcido falar que as urnas são 100% confiáveis, essa pessoa ela está com algum problema. Eu vou explicar por quê. Porque se trata de uma tecnologia já antiga, né, pouco reformada. O que a gente, como brasileiro, tem que entender é que a gente tem que entender, estudar, né, provar por algoritmos qual que é o nível de confiabilidade. Agora, enquanto pré-candidato você se preocupa com isso, eu, Pablo Marçal, eu não me preocupo com isso. A tecnologia, se você não reformar ela, né, uma tecnologia já antiga, num cenário tão tecnológico, igual o que são os dados, eu acredito que defender que isso é 100% confiável é uma mentira. Agora, eu imagino que o processo, do jeito que está, ela ultrapassa 90%, né, de confiabilidade. E agora essa distância a gente tem que dirimir ela com pesquisas constantes, com formas diferentes de analisar os dados. A gente sabe que qualquer sistema no mundo, eu tenho empresa de tecnologia, eu posso falar de programação inclusive, qualquer tecnologia tem como invadir. Não existe uma tecnologia que não possa ser invadida. Se ela foi criada e desenhada por alguém, alguém pode ir lá e acessar ela. Agora, longe de discordar do amigo que falou aí sobre os Estados Unidos não tem nada a ver com campanha eleitoral brasileira. Boa. Eu acredito que esse assunto já começa a ficar caricato. Igual a minha candidatura, né, para muitos, a minha pré-candidatura. E essa candidatura? Conta um pouquinho pra gente, essa sua ideia aí de se lançar candidato à presidência da República, porque quem te acompanha muito pelo seu trabalho, empresário, escritor, influenciador digital, você fez vários cursos. Por que essa ideia de ser candidato à presidência da República? Porque 60% do Brasil não quer votar não vai votar nem no Luiz e nem no Messias. Eu fui aluno de escola pública praticamente a minha vida inteira, né, já morei em periferia. Eu lembro muito bem que quando alguém estava querendo reclamar ou encher o saco, aí alguém virava do lado e falava assim: se não gostou, vai lá você e resolve. Então, eu não tinha cargo político, mas desenvolvia política de forma privada, e depois eu vou explicar sobre isso. Vou mostrar para o Brasil, né, em relação a uma direção. Eu vejo que a polarização ela não está levando o Brasil para direção nenhuma. Talvez eu seja o único pré-candidato que não vai usar fundo eleitoral na campanha. Eu quero falar para você que está assistindo, você que é brasileiro, você não tem essas duas opções, né? Essa gestão política de medo, de votar no ruim ou no menos ruim, ou da rachadinha ou da rachadora, isso não interessa para o Brasil mais. O Brasil precisa acelerar, precisa ter uma proa. E a resposta que eu concluo é falar que o Brasil até 2032... a gente vai colocar ele no topo mundial de economia, de educação, mas isso tem que passar por uma transformação de mentalidade do nosso povo. Muito bem, Paulinha. Agora, Pablo, quem você pensa como vice? Assim, a gente fala muito aqui de chapa, tem essa chapa Lula-Alckmin, que, enfim, já polemizou bastante. Quem você pensa como vice para fazer essa chapa? Se for depender da minha vontade pessoal, eu quero alguém do Nordeste, uma mulher divorciada, mais ou menos ainda uma faixa etária de 53 anos, porque 43% dos lares do Brasil são liderados por mulheres. Mas tem que ser divorciada? Eu queria divorciada, justamente para sensibilizar esse país. Eu achei curioso essa especificidade. Sendo bem específico, Sim. É por conta da sensibilização que a gente precisa de representar isso no governo, né? O governo sempre é montado de forma política, não pensando no povo. Com certeza. Então eu peguei um desenho pensando no povo e deixei claro essas minhas intenções e sempre vou responder de forma clara e específica. É bem específico, né? Não precisa ser tão preciosista, mas a política tem um jogo, né, por trás dela. Essa caminhada agora, eu já tenho 12 partidos comigo, apalavrado, só que eles falaram o seguinte: você precisa pontuar. Se você não pontuar 2 dígitos, a gente não tem compromisso com você. E aí me coloquei à disposição. E quando começar a pontuar, a piada vai virar
vai virar um pesadelo. Esse nome você não tem aí de vice? Tem vários nomes, mas eu não vou divulgar nomes, né? Principalmente porque tem vários acordos já costurados com alguns partidos. E isso precisa de ter uma reação popular. Se não tiver, é só uma besteira falar foi, nomes. Não, eu só ia perguntar se isso é uma estratégia no sentido de atrair o voto dessas mulheres, uma estratégia de marketing, digamos assim, ou se isso é um princípio seu de representatividade, de imaginar que no governo a gente precise representar essa parte da população que, como você já considerou aqui, é uma grande parte das mulheres brasileiras. Eu já respondi essa pergunta. Falei que é sobre sensibilização. Eu falei para sensibilizar realmente quem gasta o dobro de energia, né, para cuidar de uma família. Sensibilizar para voto, então, não no sentido de você entender que precisa de uma representatividade no governo dessas pessoas. Mas esse é o sistema eleitoral. Aí. Não, sim, eu não estou te julgando, eu só estou perguntando. Não, eu só estou respondendo a sua pergunta e reafirmando ela. O sistema eleitoral é esse. Se você quiser que as pessoas te ouçam, né, elas precisam ser representadas. Então, quando alguém vota, não tem nada demais. Ela está falando assim, eu confio em você. Você tocou meu coração, ou seja, é a forma de sensibilizar esse público e militar por esse público, né, durante o governo. Ô Pablo, pegando esse gancho da mulher divorciada, da representatividade, das mulheres, do casamento, a gente tem uma polarização muito forte no país hoje, não só entre Lula e Bolsonaro, mas em convicções, né, ideológicas, direita, esquerda, conservadores, progressistas. Eu queria saber em qual espectro você mais se alinha, se é um centro progressista, centro-direita, centro-esquerda, e como é que você vê essa questão familiar? Como é que você vê essa pauta de costumes defendida pelo governo Bolsonaro, que é anti-aborto, a esquerda é a favor do aborto, a direita pressupõe uma família mais tradicional, a esquerda alarga o princípio e o conceito de família, às vezes de maneira um pouco exagerada ou não. Como é que você vê a pauta de costumes, como você se alinha diante dessa pauta de costumes e como você se define ideologicamente? Vamos lá, 30% do eleitorado é dividido bem ao meio, né? 15% do eleitorado é a esquerda extrema e 15% a direita totalmente extrema. O que acontece? A gente, como brasileiro, a gente não é obrigado a sustentar uma ideologia lá da Revolução Francesa que tem mais de 200 anos, com esse negócio de esquerda e direita. Sim. E eu sei que todo mundo quer me colocar um rótulo, mas eu vou te falar. Existem coisas muito boas que a esquerda produz na nação, só que quem é de direita ignora 100% do que é feito e falado. Exemplos. Causas sociais. Sim. Eu já fui da periferia, eu sei o que é passar fome. Não passei uma semana de fome, mas eu sei o sentimento, o que é isso, o que é ter dificuldade, o que não é ter dinheiro na família para pagar a conta. Mas a direita não faz causas sociais também? Por exemplo, auxílio família, essas coisas. Não, esse auxílio aí, ele foi alongado de um outro governo, né? Ninguém falou, queremos fazer isso. Isso é uma manutenção e até usar isso de forma de brand, né? Para continuar a angariar mais votos. Mas está errado, não. Tudo bem. Mas eu queria ver quem é homem ou mulher para peitar e cortar um benefício desse, né, no país que precisa de assistência e foi doutrinado para isso. Esse rótulo de esquerda e direita, ele veio, né, tem só pouco mais de 200 anos que a gente está arrastando as nações com essa conversa, justamente para impedir o crescimento de um povo, né, das pessoas crescerem como governantes. Querem me colocar de um lado, eu não vou assumir isso, apesar de ser uma piada para vários, eu sou do alto, eu vou aceitar, vou tolerar tudo que vocês querem, mas 70% do povo não aguenta mais esse assunto. Se você chegar agora aqui na Paulista e perguntar para alguém que está com fome se ele é de esquerda ou de direita, ele só quer a comida. Você pergunta para alguém que está na fila de emprego, só quer o emprego, ele não quer saber de esquerda e direita. Para um empresário que quer financiamento, ele também não está nem aí para isso. Vocês vão enlouquecer essa nação com esse assunto. Então é o seguinte, não tenho expectativa nenhuma em relação a cortar ou diminuir os extremistas, eles vão continuar, mas não faz sentido a gente ter 70% da população que não importa com esse assunto. A gente pode voltar a ser um país pragmático, produtivo, focar em crescimento e fica parecendo alguém, né, que é ideológico demais, a pessoa vai virar e vai falar assim, você é murista, você está em cima do muro. Não, eu posso governar sobre todos. Se você é amante de uma ideologia, siga ela. Toda ideologia, ela vai limitar, ela vai alienar o cérebro. A minha ideologia, né, para ficar bem definido, é o Brasil. O principal pilar dessa ideologia chama-se liberdade, tá? Você tocou no assunto de aborto. Enquanto a direita é contra, a esquerda é a favor, você falou. Se eu for para uma guerra, né, o Brasil entrar no estado de guerra, igual a Ucrânia está, e precisar de mim para defender o povo brasileiro, colocar um fuzil na minha mão, eu vou para cima. Por causa de quem? Por causa de vidas de brasileiros, não por causa de patrimônio brasileiro. Você é pró ou contra aborto? Vou te falar agora. Perfeito. Se eu for para a guerra defender uma vida, por que eu vou aceitar tirar uma vida de alguém que é indefeso? Essa é uma pergunta que eu te faço. Isso é uma pauta de direita, então. Você é contra Ou seja, eu não sou contra, eu sou contra assassinato de vida
inocente. Inclusive, eu vou sugerir que mude o nome aborto, porque vocês estão... Quando eu falo vocês, quem defende? Vocês acham que aborto é igual abortar um projeto. Acho que o erro de tipo, né, a tipificação penal, está parecendo de projeto. Seria homicídio que você ia colocar? Não é homicídio, porque homicídio precisa de ter respiração, né? Mas uma coisa que você tem que entender é que ali é uma vida indefesa. E eu acredito que as mulheres que defendem o aborto, elas falam assim, meu corpo e minhas regras. Eu vou continuar achando que ela está certa nisso. O corpo dela é regra dela, ela decide o que quiser. Só que tem outro corpo lá dentro que não é dela. Então, sabe qual que é a discussão que eu quero trazer? Não é se eu estou certo ou se eu estou errado. 4 crianças por dia morrem afogadas no Brasil. Então, a gente vai tampar todas as piscinas para nenhuma criança morrer? Não, coloca uma telinha. Se você não quer engravidar, você põe uma telinha na genitália ou então na mente. Eu sei que é grosseiro isso, mas é para provocar o pensamento. A gente, enquanto Estado, a gente não decide quem vive e quem morre. No Brasil não tem pena de morte, a não ser no Código Penal Militar, em caso de deserção e em caso de guerra. A gente não mata ladrão, a gente não mata traidores da nação, ladrões que roubam trilhões. A gente não mata essas pessoas, vai matar os bebês que não tem nada com isso. Eu não sou engessado, você não vai falar assim, ele não pensa. É o seguinte, eu não concordo com um monte de coisa e eu acredito que o país, o presidente da República, ele pode pensar o que ele quiser, só que ele não pode falar o que ele quiser, porque ele compromete a nação. Minha pauta particular é liberdade. Eu quero dar liberdade para esse bebê nascer. Se não quiser cuidar dele, dá para alguém e alguém cuida. Zoe. Pablo, mas nesses 4 anos, quase 4 anos de governo Bolsonaro, a gente viu como é difícil governar, né? Quando a gente está de fora, acha que consegue mudar tudo. Quando entra, você vê como que funciona a máquina realmente, principalmente com o Senado. O Senado, todos os projetos que vão ajudar o Brasil, eles sentam a bunda em cima e não deixam, não aprovam, não votam, não levam para plenário. A gente vê o STF, que todo dia está interferindo aí em pautas que são do legislativo, que compete ao legislativo, ao executivo. Como que eles você chama? estão... Zoe, você acha que... Desculpa te interromper. Você acha que está esse clima de guerra entre os poderes por qual motivo? Você sabe explicar? Pela interferência do STF nos Eu acredito poderes? que é por um só. Ou é pelo... qual? É o próprio executivo. Minha pergunta seria sobre o STF e o Senado Federal, que empacam todas as pautas do governo. Você não deu para perceber isso nesses 4 anos de governo? Como é importante eleger o presidente, mas também os outros representantes, governadores, prefeitos, deputados federais, estaduais. Você não acredita que seja um pouco disso também, que o governo não tenha conseguido avançar em todas as suas pautas por causa dessas questões aí? Você sabe quantos anos que o Messias ficou no parlamento? 27, salvo engano, quase 30. Eu vou te explicar. Eu nunca fiquei nem um dia inteiro dentro do parlamento, mas eu tenho relacionamento lá dentro e eu sei que os 3 poderes funcionam por meio de relacionamento. O que acontece? O Messias, ele passou 27 anos dentro do parlamento e quando ele quis ser presidente da casa, ele ganhou 4 votos. Não teve o voto nem do próprio filho, né? Que eles estavam brigados na época, algo assim. Quando ele era parlamentar, ele não conseguiu nem 4 votos para ser presidente da Câmara. E aí a gente percebe algo. Ficou 27 anos, não estava costurando o relacionamento, aí depois vira presidente. O que você acha que vai acontecer? Vai ficar todo mundo contra ele. Apesar que toda legislatura tem aí um processo natural de 50% de renovação do quadro. O relacionamento do governo do PT com o legislativo, por exemplo, foi através de corrupção. O Lula tinha o maior bom trânsito entre os partidos, que ele subornava e comprava e corrompia. Eu não terminei de falar e não falei que relacionamento é sobre comprar pessoas. Pois é, mas na verdade sempre foi mais ou menos assim, mas vamos ver. Não, isso aí não é um modelo correto. Então você acabou de mostrar um modelo que não é. Desse modelo. Você mostrou o modelo que é incorreto e o ruim, é o que eu estou falando. A gente pode avançar, né? A gente não precisa aceitar os 2 modelos. Essa tensão que está acontecendo no país é em decorrência de quê? De alguém que fala tudo que pensa, de alguém que não se atém às responsabilidades, né, de um executivo. Eu vou fazer uma analogia para você que é povo, para você entender. O presidente da República é o cargo mais frágil de todos. É alguém que tem que ser diplomático, alguém que tem que ser elegante, alguém que tem que ser nobre, alguém que precisa ouvir os filhos do Brasil. Então, se fosse uma família, eu faço essa analogia. O presidente da República é o pai da nação, temporariamente. O STF é a mãe, só que a mãe não tem mandato, ou seja, é praticamente vitalício. Madrasta, né? Então. Não tem mandato, é madrasta. Aí o que Sem mandato é mãe. Nasceu é mãe pra sempre. Pai se aceita, né, Drilinho? O pai é biológico, foi eleito, pelo menos, né? A aposentadoria compulsória do ministro do STF é aos 75 anos, né? Então,
A gente pode discutir muitas coisas enquanto nação, de colocar mandato, né, no STF, isso pode ajudar pra caramba. Agora, o que a gente não pode ter encrenca é com os filhos. Os filhos mais velhos são os senadores, e eles ficam 8 anos lá, e os deputados 4, e tem gente que tá há mais de 30 anos lá dentro. O que eu quero resumir? O problema institucional é de uma casa onde tem 11, ou uma casa que tem 513, uma casa que tem 81, ou de uma pessoa? É uma pessoa que precisa ter elegância, é uma pessoa que precisa transmitir confiança. E eu sei da dificuldade do presidente. Eu sei que o que ele construiu, ele ajudou o Brasil a se livrar, né, dessa ideologia maluca. Vocês não vão me ver desonrando ele, e nem o Luiz. Quem sou eu para falar do Luiz, sendo que o STF foi lá e tirou ele, né, da prisão e deixou ele em paz? Mas você acha isso normal? O cara que foi condenado em 3 instâncias por uma dezena de juízes, o STF tirar por uma questiúncula jurídica, ele não foi absolvido. Ele foi descondenado por uma questiúncula jurídica. Você acha normal? Não, Fala isso pra gente. Não é normal. Eu, enquanto... Você falou que não vê problema. Não vejo problema, porque pra que eu vou fazer isso? Porque aqui no Brasil tem quantos juristas, você sabe? Pra quê? Pra você não perceber, não soltar criminosos condenados por 3 instâncias por uma questiúncula jurídica. Só isso. Então, vamos lá. Você estudou direito? Não, querido, mas eu estudo muita coisa porque eu sou jornalista. Então vamos fazer o seguinte. Vamos estudar o direito, que o direito tem um devido processo legal. Infelizmente, se você perguntar para mim, você acha justo? Eu acho injusto. Então você vê problema. Não vejo problema, porque o problema precisa ser resolvido. E nesse caso não tem a solução do problema. Como presidente, o que você faria para resolver esse problema dessa injustiça formal perpetrada pela justiça brasileira? O presidente da República não tem competência para prender alguém. Deixa eu inserir o nosso Guga Noblar aqui na conversa. Guguinha, você está querendo falar, né? Claro, tudo bom, Pablo? Oi, obrigado Guga. Aí pelo tempo. E sobre as urnas, o pessoal falou que, do jeito que a Zoe todo mundo fala, parece que desde 96 é a mesma urna. A cada eleição a gente atualiza. Inclusive, nessa eleição a geração, vai ser o modelo UE 2020. Vai ser um novo modelo já nessa nova eleição, que foi apresentado desde dezembro do ano passado. Está sempre aprimorando a cada eleição. Só uma pergunta, Pablo, Guga. Se você me permitir, você acredita que as urnas são 100% confiáveis? Eu queria só saber isso. Eu vou no que eles dizem, é 99%, mas não quer dizer que é 1% de erro, não. É 99% e esse 1%, na verdade, dizem que é só 0,01% de inconformidade. Certo. Isso são vários testes que foram feitos. Eu realmente não sou um especialista, eu vou em quem testou. E foram chamados vários especialistas que testaram e chegaram a essa conclusão. Então, eu estou tranquilo, como você também, com relação à eleição. Agora, Pablo, para misturar um pouco esse seu lado político também com a sua história de vida que as pessoas não conhecem, tem um vídeo seu muito polêmico, né? Que você está numa igreja orando, fazendo lá a sua oração e você pede para uma mulher, uma cadeirante, você faz uma cadeirante levantar da cadeira. Você tenta fazer uma cadeirante levantar. Você chega a ajudá-la a se levantar. Então fica a pergunta, um pouco brincando com isso. Se você não conseguir virar presidente da República, você vai virar um novo Jesus Cristo, um Jesus Cristo 2.0, um novo profeta que faz milagres? O que foi aquilo? Isso te incomoda? Você é o primeiro jornalista que faz esse tipo de pergunta. Isso te incomoda? Olha, me incomoda ver uma pessoa pegar um cadeirante e fazer aquilo que parece para mim impossível, né? Você é cristão, Guga? Só um pouquinho. Mas, enfim, eu não vou julgar, eu quero só entender a cena. Mas é curioso, ele vai entender. Porque você pegar uma cadeirante me parece muito apelativo, entendeu? Entendi. Me parece sem dúvida muito apelativo só um pouquinho. Você querer. Guga, só me responde que eu já consegue fazer milagre. Eu já te respondo. Você é cristão? Eu sou judeu. Você é judeu. É o seguinte, o judeu acredita em milagre? Não. Desse tipo, não. Desse tipo, não. Primeiro, então, você não é judeu, porque o judeu pratica milagre. Existe o judeu ateu, você sabe, né? Então você é um judeu ateu. O judeu é um povo. Então. Eu acredito em milagre, mas você fez um milagre, Pablo? Responde pra gente. Não, deixa eu resolver com o Guga e a gente fala. É o seguinte, então você também é ateu, Guga? Não, eu sou judeu, que eu acredito em algumas coisas do judaísmo, mas jamais acreditaria no poder do Pablo fazer milagres. É proibido fazer pergunta pra jornalista, Guga? Não, mas eu só estou respondendo. Você assistiu o vídeo? Guga, você assistiu o vídeo? Assisti. E o que você viu no vídeo? Conta pra todo mundo. Eu vi você pegar uma cadeirante, tentar levantá-la e passar essa impressão de que você estava ali. E ela levantou? De sofrimento. Ela levantou? Vocês, com o seu apoio, né? Ela levantou ou não? Chega a se levantar de leve com o seu apoio. E aí ela voltou e sentou? Coloca ela de volta. Ela voltou e sentou?
Sim. O meu respeito aqui a todo o PNE do Brasil, são milhões, né? São pessoas com necessidades especiais. Eu acho que aqui já começou a ficar num tom cômico o assunto. Não, mas... Deixa eu terminar de falar. Vai lá, querido. O que é o problema do Brasil? O problema do Brasil é que ninguém perguntou nada do futuro para mim até agora. O Guga tá falando de Estados Unidos invadir a eleição do Brasil. Aí ele pegou um assunto aleatório falando de cadeirante. Quem tiver curioso... Mas isso passa o seu perfil. Pode passar meu perfil. Entender o seu perfil. Meu perfil é uma pessoa que fala que faz milagre. Deixa ele responder, eu nunca se ele falei faz isso. milagre ou não. Vai, turma, Então responde, por favor. Então É o fica seguinte, quieto, peraí. Vou explicar para vocês. O Google, ao invés de pegar alguma coisa boa, foi lá e pegou um vídeo desse, né? O vídeo tá lá, vou deixar, coloca nos stories para mim, Pablo Marçal 1, vocês vão lá, vocês vão ver. Seguinte, presta bem atenção. Eu sou um cristão e qualquer pessoa que pedir para mim, Pablo, você pode orar por mim? Eu não sou covarde. Então, se você quer saber o que significa aquele vídeo, aquele significa alguém que não tem covardia, tá? Você perguntou, você faz milagre? Sim. Eu sou um milagre. Só de estar sentado aqui, eu já sou um milagre. Vini, você tem pergunta para Pablo Marçal? Tenho. Queria perguntar para o Pablo uma pergunta sobre o futuro e uma sobre o passado. Pablo, quais vão ser as suas bandeiras aí nos debates, né, durante a campanha para o país? E você acha que nos debates vão explorar também aquela situação que aconteceu no Pico dos Marins, quando você levou aqueles seguidores lá, deu aquela confusão toda, teve gente que falou que você foi um pouco irresponsável, porque teve que ter aquele resgate dos bombeiros. Queria que você falasse um pouco sobre essa situação também. Vamos lá. Primeiro, os debates, você não vai esperar nenhum dos dois da polarização, porque eles não suportam debater com gente que sabe fazer perguntas. Né? Então, não espere por eles lá. Essa não é nenhuma profecia, mas você pode analisar que eles não vão. E eu espero que vocês, como povo, analisem, né? Por que os dois, nem o de esquerda nem de direita, vai estar lá. Segundo, acho que eu vou responder essa pergunta talvez 10 milhões de vezes. Sobre o Pico dos Marins. Teve a subida, ninguém arranhou nenhuma unha, até hoje eu não entendi o exagero desse assunto. Então, o bombeiro que foi lá, né? Eu pedi por precaução, por causa que o rádio parou de funcionar, com outro grupo que dormiu um pouco abaixo. E não precisou nem de pegar na mão de ninguém, não usou uma corda, não usou uma prancha, não desvalorizando o trabalho deles, mas eu acho isso um exagero, né? Headline de notícia para clickbait. E proliferou sem ninguém fazer uma pergunta. A verdade é o seguinte, a gente, em 10 anos, né, a gente não pode fazer um projeto eleitoreiro ou eleitoral, a gente tem que fazer um projeto de Brasil, então a gente vai abrir 10 milhões de empresas. Quando eu falo a gente, é você que está assistindo aí. Vários de vocês estão aí, por exemplo, no YouTube, comentando, talvez vocês não estão empreendendo e vocês podem passar a empreender nesses próximos 10 anos, porque o governo federal ele não vai ajudar o Brasil a crescer de forma nenhuma. Ele pode fazer um belíssimo papel de não atrapalhar a nação, que eu vejo que atrapalha bastante aqueles que querem produzir. O Brasil é dividido em 3 classes, tá? Não é classe média, classe alta, não. É a classe de quem produz, né? De quem trabalha e põe energia nisso, de quem empreende e de quem investe. E eu quero que o povo brasileiro, né, da educação, por exemplo, aprenda desde pequeno sobre investimento, sobre digitalização. A gente tem que fazer o país se digitalizar. A gente tem que construir uma forma diferente de fazer nação, né? Não na discussão de polarização. A gente precisa de, inclusive você pode contar com isso a partir de 2023, uma Universidade Federal Digital. Hoje a gente tem 68 universidades federais e vai continuar essas 68. E a gente vai ampliar fisicamente as que fizer sentido, nas regiões que não tem, mas a gente vai investir tudo naquilo que é digital. As pessoas não largam o celular. Tem vários de vocês, se vocês puderem responder no YouTube, quem está trabalhando agora, enquanto você está bilhetando lá, trabalhando para um empregador, você está assistindo aqui ao mesmo tempo. Se você é empreendedor e pode fazer isso, ou você é um improdutivo, não está fazendo nada e pode assistir a hora que você quiser. Nós vamos fazer o Brasil produzir, para regular essa inflação. A gente precisa de aumentar a produtividade, a gente precisa de parar com esse marasmo nesse país e focar naquilo que a gente vai chegar. Em 2032, a nação mais próspera da Terra.